Olá, estamos começando a partir de agora o TVL Comunidade aqui na TV Legislativa. Obrigado você que está na sua casa e acompanhando a TVL, que além de acompanhar o dia a dia do Poder Legislativo, também abre esse espaço aqui para que pessoas da nossa comunidade, associações, representantes de grupos possam se manifestar e entidades, como a gente está aqui hoje com a Thaís Molinari, que é do EMOSC. O EMOSC, que é onde as pessoas vão lá para doar sangue, que inclusive também entrega sangue para os hospitais, então tem um trabalho bastante importante. A Thaís, ela é da captação de doadores, quer dizer, tenta convencer cada vez mais as pessoas de doarem sangue, né, Thaís? Tudo bem? Isso, tudo bem. Então, Rodrigo, a todos que estão nos acompanhando, então, muito obrigada pela oportunidade que nos dá, então, a nossa instituição, que representa, na verdade, a comunidade. Nós que somos responsáveis, então, por captar os doadores, coletar, processar esse sangue e distribuir para toda a região, ou seja, para todos os hospitais e as pessoas que estão necessitando de transfusão. Agora vai começar o inverno, em junho, e essa é uma época onde, por causa do frio, as pessoas ficam gripadas, acaba diminuindo o número de doadores, Thaís, lá no EMOSC. Isso mesmo. Durante o ano tem várias sequências assim de quedas do estoque ou aumento também. E na parte do inverno é uma situação assim que nos preocupa bastante. Até pelas questões então gripar, a questão de gripe, de vacina e até pela situação climática que faz com que as pessoas permaneçam em casa ou na sua rotina, né? Então por isso que a gente faz esse alerta para a população que as pessoas que estão precisando de sangue nesse momento continuem com a sua necessidade, né? E as doações de sangue não podem parar. Então nós temos a nossa meta de 70 bolsas por dia, né? Então isso acaba diminuindo bastante. Muitas vezes a gente tem dias que a gente coleta 30, 40 bolsas por dia e isso reflete lá na ponta, né? Ou seja, lá em quem está realmente precisando das bolsas de sangue. Cai praticamente pela metade, então, nesse período. Muitos dias sim, tem dias que a gente consegue recuperar, né, com as ações, né, com parceiros do EMOSC que acabam contribuindo com os doadores. Então é importante esse aviso para a comunidade para não deixar de doar sangue durante o inverno também, apesar de querer ficar em casa, debaixo da coberta e tal, mas o EMOSC está aberto, não fecha no inverno. Com certeza, nosso horário de atendimento continua o mesmo, das 7h15 às 18h30, sem fechar para almoço, e aos sábados das 8h15 às 11 horas. Bom, a pessoa gripada não pode doar, ô Thaís? Não Isso, tem sintomas como? gripais não tem como fazer a doação, porque a pessoa tem que estar bem no dia da doação, isso pode interferir no processo. Então, se acordou com uma tossezinha, algum sintoma gripal naquele dia da doação, ou até mesmo a febre, né, o uso de antibióticos, acaba impedindo o momento da doação. Então, é importante a pessoa aguardar esse período para que se recupere e vá até fazer a doação depois desse processo. Se fosse um resfriado, uma dor de garganta, talvez uma dor no corpo, um início assim de um resfriado, de uma gripe, como é que as pessoas conseguem distinguir se pode doar ou não? Em qualquer sintoma gripal ou realmente algo que se caracteriza como uma gripe, uma febre, já não pode doar, porque esse resfriado pode estar camuflando o vírus da gripe. Né? Então a gente não sabe em que período que o nosso organismo se encontra. Então por isso que é importante a pessoa estar com algum sintoma de gripe e não ir fazer a doação de sangue. Bom, mas o principal motivo que faz com que as pessoas não vão com tanta intensidade ao EMOSC, com tanta frequência, é por causa da gripe, desses sintomas, ou porque é inverno e as pessoas ficam mais acomodadas, hein, Thaís? Qual é a principal explicação para diminuir esse número de doadores nesse período? Na verdade, é uma série de fatores, né? Que até mesmo no verão, às vezes, acaba diminuindo as doações, né? Então, por isso que é importante esse reflexo em toda a comunidade, que eles sempre continuem. Os doadores que nós já temos, continuem fazendo a doação regularmente, né? E os que não são, né? Tentar conhecer o processo, ver se realmente eles podem doar, para que continuem fazendo atos de solidariedade, já que a gente precisa de tantas doações todos os dias. Apesar de ter essas ações para tentar recuperar a perda, chega a comprometer em algum momento agora, nessa época de mais de frio e tal, a entrega de sangue, né, para os hospitais, compromete algum tipo de cirurgia? Chega a acontecer isso, Thaís, ou não? Até o momento ainda não aconteceu nesse período, só que hoje mesmo eu estava verificando o tipo de sangue O
e o A negativo estão abaixo. Então, dependendo como está o estoque, é necessário cancelar as cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias que podem aguardar um pouco para que o estoque se regularize e a gente consiga atender o restante da população. Então, por isso que é uma situação bem preocupante, né? Agora, provavelmente nos próximos dias, a gente vai ter que estar fazendo realmente uma força-tarefa para que esses tipos de sangue aumentem. E se for dar um número geral do inverno, da época mais fria, cai pela metade ou não chega a tanto o número de doadores? Depende muito do dia da semana, né? Por exemplo, sexta e sábado são dias, né? Que geralmente se tem um bom movimento no Hemocentro. Já de segunda a quinta-feira já não. Então, às vezes, esses dias acabam recuperando os outros, né? Então, varia muito de cada período. Bom, então vamos repetir aqui, né? Não deixa de doar sangue agora, né, nessa época do inverno, porque o Hemosk precisa, né, da sua doação. Como é que faz para doar sangue? Vamos entrar um pouquinho nessa questão. A gente já falou aqui da gripe, que não pode estar resfriado e tal, mas precisa levar alguma coisa para quem nunca doou sangue, por exemplo, né, Thaís? Muitas dúvidas surgem para a primeira doação, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar algum exame? Eu tenho que saber o meu tipo de sangue? Não é necessário. O importante é ter idade para doar, entre 16 e 69 anos. Menos de 16 não pode? 14, 15? Não pode, não tem como. é isso mesmo. 16 a 69 anos. 16 e 17 desde que acompanhado do pai ou da mãe, responsável legal, né? Portar o documento oficial com foto, identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, né? Algum documento emitido por órgão oficial para fazer todo o procedimento. Ter pelo menos 50 quilos, né? E ter boas condições de saúde, né? Que a pessoa esteja realmente bem naquele período, naquele momento. E lembrando que a pessoa também tem que estar alimentada, não é jejum. Muitas pessoas têm essa dúvida do que precisa realmente, né? E precisa estar alimentado, não é o jejum como acontece quando nós realizamos algum exame que necessita dessa questão. Então, para doação de sangue não é necessário. Então, não é jejum. Isso. Tem que estar alimentado, muito pelo contrário. Agora, tem que comer muito, pouco, normal. A gente só pede alguma atençãozinha quanto à questão do almoço. Geralmente a gente se alimenta com alimentos um pouco mais gordurosos e tal, então tentar se alimentar de uma forma mais natural possível, né? Para que não afete também alguma parte do sangue, alguma parte que acaba sendo mais gordurosa, né? Então, por isso que a gente faz essa orientação. Então, de 16 até 69 anos, isso. E acaba pegando até um grupo de pessoas que acabam tomando a vacina da gripe. Já que a gente falou da gripe, eu aproveito para te perguntar, quem toma a vacina pode doar logo na sequência sangue, por exemplo, ou não? Depende muito da vacina da gripe que tomou, que existem duas, né? Então, depende dependendo da vacina, vai depender de 48 horas a 30 dias que fica sem fazer a doação de sangue, que a gente pede para aguardar esse período. Então, para quem tiver dúvidas, se eu realmente posso doar tomando determinada vacina ou tomando tal medicação, feito cirurgia recente, é só entrar em contato conosco que nós encaminhamos as suas dúvidas com as enfermeiras, né, que são os profissionais habilitados, elas vão conseguir dar um parecer no momento da ligação se a pessoa pode ou não doar sangue mediante aquela situação. Bom, tem quantos doadores aqui em Blumenau? Vocês têm esse número lá no Hemos? Quantas pessoas que são doadores fixos, que vão com frequência lá doar sangue, Thaís? O Hemosc, como é a nível estadual, então nosso sistema é totalmente interligado com os outros municípios. Certo. Então a gente não tem um número real, só que a gente tem um percentual, né, na população. Então a nossa área de abrangência vai em torno de 43 municípios. E mais ou menos 1,7 mais ou menos na população que acaba fazendo a doação de sangue. Então, mais ou menos praticamente 2% da população acaba fazendo a doação de sangue. São doadores frequentes? Sim. De quanto em quanto tempo que pode doar sangue? Homens podem doar de 2 em 2 meses e no máximo 4 doações ao ano. E para mulheres é um pouquinho diferente, de 3 em 3 meses e no máximo 3 doações ao ano. Por que tem essa diferença, Thaís? Todos esses requisitos para realizar a doação de sangue, da idade que eu comentei, da questão do peso, né, são questões da legislação. Então, a legislação que nós seguimos, a legislação brasileira, nos coloca, né, a idade, esses critérios a ser seguidos. E essa questão também é uma que é colocada. A mulher tem essa parte do período menstrual, então por isso que é preferível, né,
o aguardo maior, né, e a quantidade inferior de doações com relação ao homem. Então, repetindo, homens de 2 em 2 meses, Isso. 4 vezes no máximo no ano, e mulheres... Isso, de 3 em 3 meses e 3 doações ao ano no máximo. 3 em 3, 3 no máximo. Isso. Muito bem. Agora, tem 2%, não chega a 2%, né, da população aqui do Vale do Itajaí, por exemplo, que doa sangue no Hemosc de Blumenau. Você que é da captação de doadores desse setor, você acha que poderia chegar a quanto esse percentual, que seria um número bom, que o Hemosc não passaria por algumas dificuldades em alguns momentos? O Ministério da Saúde, ele pede, no caso, ele solicita que seja pelo menos 3% da população. Então não está atingindo a meta ainda do Ministério da Saúde. Isso mesmo. Apesar assim do nosso estado não ser tão grave quanto alguns outros do Brasil com relação à doação de sangue. Então nós temos uma boa política assim em torno da doação e uma boa divulgação, as campanhas em si e a comunidade em si que costuma ser bem acolhedora. Então a gente trabalha para que essa doação aumente e também os que já são doadores continuem realizando a doação e os que ainda não são, né, através do nosso projeto escola, né, através dos nossos outros projetos, que deem abertura a esse assunto. Vocês têm que projetos? Lá um deles é a empresa solidária, né? Isso. Inclusive a Câmara de Vereadores agora também está entrando nessa linha de fazer com que os seus servidores, aqui montar grupo de servidores para ir lá doar, né, inclusive, né? Isso mesmo. Nós pretendemos estar em vários segmentos, desde a parte da mídia, a parte social, também em redes sociais, em momentos festivos como é o desfile aqui da cidade, né, em momentos como a parte religiosa também, que algumas pessoas acabam abordando isso na sua parte também, na sua comunidade, nos seus amigos. Então a gente tenta, através de várias maneiras, estar presente, né, e lembrando dessa situação. E um deles, no caso, é o projeto Escola que nós temos, né, que vai desde o doador do futuro, então a gente faz essa orientação dinâmica desde os pequenos até os maiores também. Como é que isso é feito com as crianças, por exemplo? Essa questão da doação de sangue, que ainda, de certa forma, tem ainda algum preconceito, né? Com eu vou te perguntar depois sobre isso. Pelo fato de você dar o seu sangue e deixar ele disponível para uma outra pessoa, numa cirurgia, numa eventual necessidade. Como é que você trabalha com as crianças, hein, Thaís? Desde os pequeninos, a gente mostra a importância do sangue, como ele é fundamental e que ele não tem substituto. Quando uma pessoa realmente precisa, só o sangue vai salvar a vida dela naquele momento. Então a gente faz toda essa, dependendo da faixa etária, a gente vai com uma dinâmica, uma didática, comentando de herói, que quem doa sangue salva vidas, né? Então acaba abordando esse assunto em parceria com a escola, né, com a instituição que está abrindo as portas. Então já é feito todo um trabalho antes para que o Hemosc vá e mostre essa importância, né? Com qualquer instituição de educação também a gente acaba trabalhando. Além do projeto da escola, tem outros? Isso, tem outros, como é o projeto Empresa, que as empresas, no caso, abrem as portas para o Hemosc inserir a parte da doação. Isso através de palestras, de orientação, grupos de doadores, ou seja, incentiva o colaborador, o servidor, o funcionário a realizar a doação de sangue. Quem está acompanhando a gente, empresários, donos de empresas que quer levar o Hemosc até a empresa dele, faz como, Thaís? Só entrar em contato conosco para alinhar as ações, na verdade, né? Eu tenho a possibilidade de estar mostrando um folder, disponibilizando um cartaz, um tempo para os colaboradores se realizarem, assistirem uma palestra de orientação que é bem interativa, né? Isso vai depender de cada local, mas é só entrar em contato conosco. As ações, lógico, são totalmente gratuitas, o nosso deslocamento, essa parte de informativa, e a gente acaba alinhando e recebendo todas as informações e alinhando conforme a necessidade. O Hemosc que fica ali na Vila Nova, perto da Praça do Estudante, na Rua Teodoro Routo, não é bem fácil de achar, né? Com certeza. Então a gente está ali já há 5 anos, né? Antes era no Santa Isabel, né? Nem era Hemosc lá, ou era já, Thaís? Isso, não, ali era, na verdade a gente comenta como um antigo banco de sangue, que era uma estrutura ali particular, digamos, né? Que atendia toda a região também, mas agora com o Hemosc que faz parte da hemorragia de Santa Catarina. Esse ano são 5 anos ali? 5 anos. 5 anos, passa rápido, né, Thaís? Passa rápido. Muito bem. Agora, sobre essa questão do preconceito que eu quero te perguntar, eu vou te perguntar agora. Ainda existe preconceito em relação à doação de sangue, com tantas informações que existem da importância, de como é importante doar sangue para salvar vidas, Thaís? Existe muito ainda. Por isso que existem essas ações de divulgação para a gente
acabar, né, com essas informações. Quais são esses preconceitos? Geralmente em torno da doação com o próprio organismo, que vai tirar um pouco de sangue, não vai ser reposto, né, ou que se vai engordar doando sangue, ou se vai emagrecer, ou que tem que doar uma vez e tem que doar sempre, e na verdade isso não acontece, não engorda, não emagrece também, não afina o sangue, não engrossa, simplesmente a gente retira um pouco de sangue, né, uma determinada quantidade, para beneficiar outra pessoa. E esse sangue que você tirou vai ser totalmente reposto pelo seu organismo. Então, para você não faz diferença, mas para quem recebe, com certeza. Quanto de sangue que é tirado do doador? Para que as pessoas que estão em casa que nunca doaram não tenham essa informação. A pessoa corre algum risco? Pode desmaiar? Não pode? Explica um pouquinho para a gente isso, Thaís. É coletado de 400 a 470 ml. Antes dessa coleta, existe toda uma triagem para ver se realmente aquela pessoa pode fazer a doação de sangue, se não vai prejudicar a própria saúde ou de quem está recebendo esse sangue. Né? Então, tem toda uma parte de triagem mesmo, uma entrevista que é feita antes da pessoa doar. Se tiver tudo ok, aí sim ela doa essa quantidade, então de 400 a 470 ml. Nesse momento a gente também coleta os exames, né, para ver se está realmente tudo ok com o procedimento. Existem sim algumas intercorrências, né, como algumas pessoas que acabam não se sentindo bem após o procedimento, mas a gente tem toda a equipe preparada, porque muitas vezes esse detalhe que acaba acontecendo posteriormente é a questão da ansiedade da pessoa, muitas vezes é a primeira vez que está realizando a doação, ou às vezes até já foi mais vezes e a pessoa realmente não estava bem naquele dia, às vezes na correria, né? Então, com certeza a nossa equipe está preparada, mas geralmente o procedimento é totalmente, não acaba tendo essas intercorrências, mas elas ainda podem existir. E para isso que existe essa triagem toda, para ver se a pessoa realmente está preparada para aquele Isso momento mesmo. de tirar o sangue, né? De Isso fazer mesmo. a doação. Quanto tempo que demora, Thaís? Às vezes as pessoas podem pensar, demora muito ir lá doar sangue, então enfrentar fila. Como é que é essa questão? Como eu comentei, nas sextas e nos sábados existem mais pessoas doando, então muitas vezes, dependendo do horário, acaba demorando um pouquinho mais o processo, tá? Mas geralmente a nossa média de atendimento é de 50 minutos. Isso do cadastro até o lanche, ou seja, as 5 etapas da doação que o doador passa. O cadastro, isso para aquele doador de primeira viagem ou não? Todos, porque Todos. A gente acaba atualizando as informações, né? Então, Correto. as etapas da doação são as seguintes: o cadastro, uma pré-triagem para verificar pressão, o teste de anemia, né? E a segunda etapa é a triagem, né? Para ver se realmente a pessoa está em condições de doar. A quarta etapa é a coleta e a última é o lanche. Então, essas etapas demoram em torno de 50 minutos todo o processo. E tirando o sangue, muita gente pensa que é meia hora, 1 hora ali tirando os 400 a 450 ml, 470 ml. E, na verdade, demora de 5 a 10 minutos. Então, é bem rápido o processo, né, e totalmente seguro, né? Uma das questões também do preconceito que muitas pessoas falam, retornando um pouquinho, é a questão se vai pegar alguma doença fazendo a doação de sangue. Isso não existe. Todo o material, com certeza, é descartável, então não tem perigo algum. Não tem risco nenhum. Não. Então, esse preconceito, quem tem ainda, está na hora de acabar com ele, né, Sim, Thaís? com certeza. Muito bem. Então, a parte de doação mesmo ali é bem rápida. Coisa de 5 minutos, você doa 400 a 470 ml de sangue. Isso mesmo. De 5 a 10 minutos, uma média, já está tudo certinho. Você falou antes sobre alguns mitos e verdades sobre esse assunto. É importante a gente reforçar. Quem acha que vai emagrecer doando sangue... Isso não existe? Não existe. O sangue é totalmente reposto, então isso não vai acontecer, então não vai emagrecer também, não vai engordar. Tem preconceito de gente que acha que vicia doar sangue? Quando Isso. doa uma vez, quer doar que vai ter que toda doar hora? sempre, né? E na verdade isso não acontece. Se você doa uma vez e não teve mais oportunidade de retornar ao nosso serviço, não tem problema, tá? Isso não vai afetar no seu organismo. E afina ou engrossa o sangue, isso também é mito Isso, ou é verdade? Não. Não, totalmente, acaba sendo um mito, não é verdade, então a pessoa realmente só tira aquela quantidade e vai permanecer a mesma, não vai engrossar e nem afinar o sangue. Essas são as principais dúvidas das pessoas, que um acaba comentando para o outro e vai passando, e tem gente que acha que é verdade, né, Thaís? Isso mesmo. Às vezes, de 10 comentários, se um acaba sendo ruim, o que vai prevalecer é aquele único, né? E esse que vai passando depois de boca em passando boca, adiante. Né? Bom, é importante a gente lembrar também, né, Thaís, o que é feito com esse sangue depois que ele é captado lá pelo hemócio? Como é que é o procedimento, essa distribuição também
para os hospitais. E tem pessoas também que fazem campanhas, às vezes, para doar para especificamente para uma pessoa. Como é que são essas questões aí dentro do Hemosk? Explique também para a gente. Uhum. Logo após a doação, o sangue ele passa por um processamento, né? A gente vai fracionar ele. Então, dentro de uma bolsa de sangue total, existem as hemácias, as plaquetas, né? E o plasma também. Então, a gente vai fazer uma separação. Praticamente, então, com uma bolsa, nós transformamos em 3. E cada bolsa dessa pode ir para uma pessoa diferente. Então, determinada sequência ali, às vezes os médicos acabam solicitando, então ele vai pedir determinada parte do sangue, né? E isso a gente faz para toda a região. São mais ou menos 34 hospitais que nós realizamos o atendimento, ou seja, eles podem entrar em contato conosco e nós fornecemos as bolsas de sangue, né? E a questão dessa parte da logística, de quando alguém precisa dos familiares, né? Antigamente era muito forte essa questão, era feito como uma forma de cobrança mesmo. Você não vai fazer, digamos, determinada cirurgia se não ter determinada quantidade de doadores, né? Isso acontece quando falta muito determinado tipo de sangue, que aí não tem como fazer a cirurgia se não tem aquela quantidade de bolsas de sangue, né? Mas você não doa diretamente para aquela pessoa, você doa para o banco do estoque do Hemosk, para que depois a gente consiga fazer essa distribuição. Mas é muito importante fazer esse ato sim, às vezes em nome da pessoa, como uma forma de reposição. Isso né? acaba incentivando as pessoas a irem lá e doar, né? Porque muitas pessoas, as pesquisas mostram que começam a doar depois que a necessidade bate a porta, né? Que elas veem realmente, nossa, né, o meu parente, o meu pai, minha mãe precisaram. Realmente, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí acabam realizando a doação de sangue e veem realmente a importância nesse momento difícil, né, porém de aprendizado. Os hospitais que acionam vocês quando há necessidade de bolsas de sangue? Isso mesmo. Nós funcionamos praticamente como um centro de distribuição para toda a região. Então, determinado hospital solicita, porque determinadas pessoas estão precisando, e nós vamos lá e acabamos incluindo, né, como no pedido, para que eles, na sequência, façam o atendimento. E só para a gente ter uma ideia, não sei se você pode nos responder, mas os nossos hospitais aqui, por exemplo, a demanda deles é grande por bolsas de sangue? Em média, nós atendemos e nós distribuímos 110 bolsas todos os dias para os hospitais aqui da nossa região. Isso significa dizer que são 110 doadores ou não? Não, porque essa bolsa, como ela foi separada, ela foi fracionada em 3 partes, então a gente consegue ter um maior aproveitamento dela. Então, por isso que, na verdade, a nossa meta são de 70 doadores por dia e a nossa distribuição depende muito de cada dia, mas é em torno de 100, 110 bolsas por dia. E por dia, quantos doadores o Hemosk recebe? Qual que é a média, Thaís? Agora, nas últimas semanas, está em torno de 40 doações por dia, sim. Então, mas isso pode variar realmente de cada dia. Tem agora no inverno a tendência a diminuir até menos do que 40? Com certeza. Então, isso acaba afetando muito o estoque, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não se pergunta, mas é uma questão nossa, da sociedade mesmo, né? Porque de uma hora para outra a gente também pode precisar. Antes da gente reforçar aqui quem pode doar, quem não pode doar também, para a gente fechar nossa conversa, só quero te perguntar, Thaís, sobre essa questão também da doação da medula. Porque o Hemosk também faz esse cadastro, além da captação de sangue, né? Correto? Isso mesmo, Então, as pessoas que querem se cadastrar como doadores de medula óssea, é feito pelo nosso serviço também. Então, os critérios para se cadastrar como doador de medula óssea são diferentes da doação de sangue. É necessário somente ter entre 18 e 54 anos, né? E nenhuma doença grave, né? Alguma doença, né, que seja transmissível, né? Alguma doença pulmonar, cardíaca, que impeça posteriormente da pessoa fazer o transplante. Então, ela pode nos procurar, fazer o cadastro, que nada mais é as informações da pessoa, ela assina um termo de consentimento e nós coletamos 5 ml de sangue, para que a pessoa se cadastre num banco de dados que é nacional. Que aí, se surgir alguém incompatível, nós entramos em contato para fazer realmente o transplante. Né? E também há uma necessidade por mais pessoas se cadastrarem nesse banco ou está dentro do que vocês precisam? O nosso banco, ele é nacional, então é o terceiro maior, né, do mundo. Então, assim, em termos de quantidade, o Brasil está bem à frente, né, uma notícia boa, né?
Mas nós precisamos sempre dessas pessoas se cadastrando. Então, é necessário então que as pessoas se cadastrem. Ou a gente também está falando aqui de uma maneira resumida, mas que procure o nosso serviço, ou até mesmo na internet tem bastante informação, porque não é uma coisa que está iniciando, não está iniciando, mas não é tão forte quanto a doação de sangue, né? É um pouquinho diferente também o cadastro, mas que procure informação porque acaba sendo uma parte bem importante também. Desse ato de solidariedade. Bacana. E para a gente fechar, Thaís Molinari, a responsável pelo setor de captação de doadores do EMOSC, nós falamos antes quem pode doar, não sei se a gente comentou quem é que não pode também, se tem alguma restrição em relação a doenças também, Thaís. Importante você falar sobre isso. Tem algumas situações pontuais, né, que a pessoa tem que aguardar para fazer a doação. Tatuagem e piercing, geralmente é de 6 meses a 1 ano que tem que aguardar. Cirurgias recentes, algumas medicações também, depende muito da medicação. Tem remédios que podem impedir ou não a doação. Então, como isso é uma orientação bem específica, nós orientamos as pessoas que tiverem qualquer dúvida, que façam que ela pense que ela pode ser ou não doadora de sangue, entre em contato conosco. Melhor até pensar que é um doador e lá fazer a triagem. Isso mesmo. Ou até mesmo entrar em contato conosco por telefone mesmo, que a gente faz essa orientação. Porque lá a gente vai verificar a pressão, fazer toda essa triagem para ver se realmente a pessoa está em condições ou não de fazer uma doação de sangue. Reforçando, homens e mulheres de 16 a 69 anos podem ser doadores de sangue e tem que ter boas condições de saúde, vocês sempre falam isso. Isso mesmo, no mínimo 50 quilos, né? Estar alimentado, não estar então com nenhum sintoma gripal, né? E também com a questão de alimentação, né? E a questão também de descanso, tem que ter dormido pelo menos 6 horas, tem que estar realmente bem no dia da doação. Bacana. E lembrando, EMOSC não fecha no inverno. Tá friozinho agora, tal, mas não deixe de doar sangue, né? Porque o EMOSC precisa, os hospitais precisam e muito mais pessoas que estão para fazer cirurgias que precisam de sangue, né, Thaís? Isso mesmo, todos os dias acontecem muitos acidentes, né? Com relação às hemorragias e cirurgias também, transplantes, né, que acontecem aqui nos nossos maiores hospitais, e a questão de pessoas também com alguma doença, né, então são muitas pessoas mesmo, todos os dias a gente não tem noção, assim, da quantidade de pessoas que precisam, então por isso que só a gente mesmo, só a comunidade pode estar ajudando, né, acaba sendo um elo, né, de informação em prol dessa causa realmente social. Obrigado, Thaís, pela sua participação. Imagina. Um abraço, bom trabalho para vocês lá no EMOSC. Muito obrigada também a todos. Thaís Molinari, que é do setor de captação, analista de captação do EMOSC aqui de Blumenau, veio falar para a gente hoje sobre a importância da doação de sangue. Lembrando que agora no inverno, né, principalmente, essa época agora de junho, julho, até agosto fica um pouco mais frio, as pessoas acabam esquecendo de doar sangue, por isso é importante reforçar esse assunto aqui também no TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia e até uma próxima. Continue aqui na TVL, o canal da comunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.